Dentro do Palácio Romano, o silêncio nunca foi sinal de paz. Ele existia para esconder olhares, sussurros e decisões que destruíam vidas antes mesmo de serem anunciadas. Messalina aprendeu isso cedo, jovem, bela e observada desde o primeiro passo nos corredores de mármore. Ela entendeu rapidamente que ali o corpo era linguagem e a intimidade, moeda de poder. Casada com o imperador Cláudio, Messalina não era apenas esposa, era símbolo. Tudo nela era analisado. A forma como caminhava, como sorria, como permanecia em silêncio tempo demais diante de um senador. Dentro do palácio, nada passava despercebido. Cada respiração era interpretada. Cada gesto podia ser usado como acusação. À noite, quando as tochas iluminavam os salões e as sombras se alongavam pelas colunas, Messalina sentia o peso do olhar romano. Não era desejo simples, era vigilância. Um desejo que misturava atração, inveja e medo. O palácio observava. Sempre. Roma não aceitava mulheres poderosas em silêncio. Quando uma mulher sabia demais, falava demais, ou simplesmente era vista demais, o império reagia. Não com gritos públicos, mas com rumores. E os rumores eram mais letais que espadas. Aos poucos, Messalina passou de imperatriz admirada a figura murmurada nos cantos. Palavras sussurradas ganhavam força, olhares duravam mais do que deveriam. A intimidade dela, real ou inventada, tornava-se arma política. Em Roma, não importava o que era verdade, importava o que parecia possível. Dentro dos aposentos privados, longe da multidão, Messalina vivia cercada por paredes que ouviam. Servos entravam sem avisar. Guardas permaneciam parados tempo demais. Cada visita era anotada, cada ausência interpretada. O palácio não precisava tocar para dominar. Póstivas, as noites se tornaram longas. O silêncio passou a doer. Messalina sabia que o poder romano tinha um ritual próprio para mulheres, que cruzavam a linha invisível da autoridade masculina. Não era imediato, era lento. Primeiro, o isolamento. Depois, a desconfiança pública. Por fim, a humilhação íntima. Ela ainda caminhava pelos salões com postura firme, mas algo havia mudado. Os sorrisos eram frios, os convites cessaram. O palácio começava a se fechar ao redor dela como uma armadilha elegante. Quando as acusações começaram a circular com mais força, não vieram como sentença, vieram como insinuação. Era mais eficaz assim. Messalina era acusada sem ser acusada, condenada sem julgamento. O império sabia que a reputação, para uma mulher, era tão vital quanto o ar. Nos corredores, o nome dela já não era dito em voz alta, e cada insinuação arrancava um pedaço de sua autoridade. O corpo de Messalina, menos antes símbolo de poder, agora era tratado como ameaça. Roma não precisava expor mulheres em praças para destruí-las. Dentro do palácio, a punição era mais refinada, mais cruel. A humilhação acontecia em silêncio, diante de poucos, mas ecoava por toda a cidade. Messalina passou a ser observada, não como imperatriz, mas como exemplo, um aviso vivo do que acontecia com mulheres que ousavam existir, além do que Roma permitia. Quando o império decidiu agir, não houve escândalo público imediato, houve convocação privada, um encontro frio, olhares que não piscavam. Nenhuma palavra de defesa foi aceita. O destino dela já havia sido decidido antes mesmo da conversa começar. A punição romana raramente vinha como explosão, ela vinha como asfixia. Messalina foi isolada, privada de aliados, cercada por paredes que agora pareciam mais próximas. O palácio, antes grandioso, tornara-se claustrofóbico. Cada passo ecoava como despedida. Não houve multidão, não houve espetáculo aberto, porque Roma sabia que para certas mulheres o silêncio era mais humilhante que a praça cheia. A queda de Messalina precisava ser sentida, não vista. Quando finalmente foi levada, não era mais a imperatriz que caminhava pelos salões. Era um corpo marcado pelo medo, pela vigilância e pela certeza de que o império nunca perdoa mulheres que escapam de seu controle. A execução não foi apenas física, foi simbólica. Messalina foi apagada, seu nome manchado, sua história distorcida. Roma reescreveu sua imagem para justificar o que fez com ela. E assim, dentro do mesmo palácio que a elevou, Messalina foi destruída. Não por crimes comprovados, mas por existir em um lugar onde o poder masculino não admite igualdade, onde a intimidade feminina é sempre suspeita, onde o corpo da mulher é território político. Messalina não morreu apenas naquele dia. Ela morreu em cada rumor, em cada sussurro, em cada olhar que a transformou de imperatriz em ameaça. Roma seguiu em frente. O palácio permaneceu de pé,
Mas a história de Messalina ficou como um aviso silencioso no coração do império. O poder não precisava gritar para matar. Bastava observar, isolar, humilhar e apagar.